Olá, queridos. Migração venezuelana em direção ao Brasil. Estamos falando, ou na aula de hoje, né, sobre um dos principais fluxos migratórios da atualidade. Nós sabemos que a Venezuela ela passa por crise financeira, né, de ordem econômica, política, com várias instabilidades, social e internacional, com vários preconceitos associados à política atual venezuelana em relação aos mercados externos. Em se tratando de Venezuela, a crise é bastante longa. Ela já inicia lá em 2013 e só se aprofunda ao longo dos anos que seguem. Uma das consequências dessa crise vai ser a migração em busca de refúgio, seja por perseguições políticas, mas principalmente em virtude da fome. A sobrevivência na Venezuela está cada vez mais complexa. Nós estamos falando de um país que está falido, cuja inflação é uma das mais altas no mundo atual, onde nós observamos a crise de abastecimento se alargando ao longo dos últimos anos, onde nós observamos crise energética, crise de água. Então, nós observamos, na verdade, a falência do governo atual venezuelano, cada vez mais acentuada essas condições. E a população venezuelana, em busca de sobrevivência, em busca de condições de sobrevivência, de vida, acaba migrando. O Brasil e a Colômbia são os dois principais países a receberem esses fluxos migratórios. A Venezuela, por estar na fronteira norte do território brasileiro, acaba desencadeando uma pressão muito forte sobre algumas regiões do norte do país. Lembrando que o nosso norte é uma área de vazio demográfico e uma área de isolamento geográfico. A população brasileira se concentra principalmente no litoral. E é nesse litoral que vai estar as grandes indústrias, as grandes cidades, a grande força comercial e a mola geradora de empregos. Brasil enfrenta a crise econômica desde 2015 e cada vez mais acentuada também. Com a pandemia, isso fica mais evidente. Agora, imagine um país que já passa por crise econômica, recebendo um grande fluxo de refugiados econômicos também. Numa das regiões mais isoladas e numa das áreas mais carentes. É óbvio que o caos acaba se estabelecendo. Então, a migração venezuelana que nós observamos, ela é semelhante à migração que ocorre via mar Mediterrâneo em direção à Europa. A migração europeia, nós já vimos em aula anterior. Então, hoje o meu foco vai ser apenas a migração venezuelana para o Brasil. Nós vamos focar sobre o território brasileiro. Mas cabe ressaltar que a Colômbia recebeu 10 vezes mais refugiados econômicos da Venezuela do que o Brasil. Então, a Colômbia recebe mais, por quê? Porque migram para áreas urbanas. Enquanto o Brasil vão migrar para áreas extrativistas e rurais, depois tendo que se deslocar para as áreas urbanas. Então, esses refugiados, esses migrantes venezuelanos, muitas vezes acabam vindo a pé, via fronteira, carregando tudo que possuem em malas nas costas. E esse tudo que possui é nada. Vendem pelo caminho o que tiverem para poderem comer. Muitas vezes acabam sendo alimentados em reservas indígenas ou por grupos de garimpeiros de tão esfomeados que se encontram. Alguns conseguem carona com caminhoneiros, pagam esse transporte com cabelo, pagam esse transporte com a prostituição, pagam esse transporte com o que tiverem. O fluxo, então, migratório da Venezuela em direção às cidades, seja da Colômbia ou do Brasil, né, é absurdo em volume. Essa ponte aqui, ó, é uma ponte que separa o Brasil da Venezuela. Prof, mas eles estão atravessando a pé. Exatamente. Eles atravessam a pé. Desculpem, queridos. O fluxo é mais ou menos de 40 mil pessoas por mês em direção à Colômbia, que recebe muito mais do que o Brasil, já dissemos, né? Isso é muito maior do que a crise que atingiu a Europa em 2015. Então, o fluxo de refugiados que nós vemos
do espaço venezuelano para os países vizinhos é muito mais intenso, é muito mais problemático e é muito maior do que o que nós vivenciamos sobre o espaço europeu. E lembram, né, toda a polêmica que deu. Não são só venezuelanos que atravessam a fronteira. Nós temos os haitianos, que já foram trabalhados em outras aulas, nós temos os senegaleses, os congoleses, os etíopes, os eritreus, nós temos aqui os de Guiné, nós temos vários grupos sobre o nosso território. E a maior parte desses imigrantes, eles vão viver de forma irregular dentro do Brasil e dentro da Colômbia. Querido, Joinville, geograficamente, está muito longe do foco dessa entrada desses refugiados. Porém, nós já percebemos sobre a nossa cidade a presença de diversos venezuelanos. Nós vamos ter duas classificações no que se referem ao fluxo dessas pessoas. Alguns que estão fugindo, então, da perseguição ou da repressão política. A violência sobre a Venezuela é bastante forte. Nós vamos ter um número de opositores que são presos, torturados, e muitos acabam fugindo. E o principal grupo, os que fogem por motivos econômicos. O Brasil, a maior parte que vem para cá, vem por motivos econômicos. É mais fácil o Brasil classificar dessa forma do que como asilo. Porque se for classificado como asilo, o Brasil precisa dar apoio e sustentação a esses asilados. Como migrantes econômicos, ele permite que venha, mas não precisa dar a assistência necessária para a fixação dos mesmos. Quando chegam aqui, eles chegam numa cidadezinha muito pequenininha, fronteiriça norte. E lá precisam sobreviver, precisam de emprego. Essa cidadezinha é de origem extrativista e rural. Então, ela acaba não comportando toda a mão de obra que chega. Muitos acabam ficando em praças, muitos acabam ficando em áreas que deveria ser provisória para acolhimento e formam em torno, então, desses espaços que são centrais nessa pequena cidade, o que nós chamamos de verdadeiras favelas. Queridos, Venezuela, Caracas, Pacaraima, no estado de Roraima, né? Esta aqui é a principal distância que eles fazem. Eles migram de toda a Venezuela, mas Pacaraima, ou Pacaraíma, as duas expressões nós usamos aqui no Brasil, vai ser a cidade mais próxima, que é essa cidadezinha pequenininha que eu comentei com vocês. Então, quando eles chegam lá, tem base militar de controle hoje de fronteira, porque nós tivemos vários atos de violência, já vou trabalhar na aula com vocês, mas tem Receita Federal e Polícia Federal sobre a cidade também, mas nós sabemos que a cidade não tem economicamente suporte para atender. E tem outro problema. Esses venezuelanos, quando chegam, muitos precisam de assistência de saúde, que no nosso caso, ele é alimentado pelo SUS. Então, nós vamos ter aqui, desde natalidade aumentando, por causa das venezuelanas que vêm ao Brasil para terem filhos, nós vamos ter aqui as doenças crônicas, diabetes, colesterol, pressão alta, problemas cardíacos, tendo que se tratar dentro do SUS, quanto os atos em si de acidentes, violência e outras doenças geradas. A Venezuela, pela crise econômica que ela se encontra, ela não dispõe de vacinas, ela não dispõe de medicamentos, e isso vai ser encontrado nessa cidade. Lembrando que o SUS ele destina para cada cidade os investimentos segundo o seu volume populacional. E Pacaraima não é o lugar que tem a maior população. Então, a área que recebe maior renda e maiores investimentos do SUS são as áreas litorâneas, são as maiores cidades. Por isso, acaba inchando dentro do espaço o sistema público de saúde. E acaba inchando também as escolas, porque não tem suporte para receber as crianças que são oriundas da Venezuela e que dentro da legislação brasileira são obrigadas a estarem estudando. Então, nós vamos ter todo um conjunto de falência de investimentos do Estado, porque a cidade não comporta esse número. Então, nós vamos ter esse fluxo, né, cada vez mais anunciado, começa no governo Temer e continua muito intenso no governo atual do nosso presidente Bolsonaro. Como nós tivemos alguns confrontos com forte violência
sob a fronteira, nosso governo resolve enviar o exército para monitoramento e para assegurar, né, a segurança dessa cidade. Então, o exército está sob a área de Pacaraima, controlando o fluxo migratório. Ele não impede, mas ele inibe e ele reduz alguns confrontos. E é fundamental que ele permaneça sobre aquela região. Nosso governo atual, ele tem uma proposta de fazer um campo de refugiado, uma zona de exclusão sobre aquela região, que não foi aprovada pelo Congresso. Mas a ideia dele é criar uma zona neutra, um campo de refugiado, para que tenha ajuda humanitária da ONU, porque daí ele não depende só dos investimentos brasileiros. Só que um campo de refugiados, se ele criar, o Brasil perde a soberania sobre aquela área e ela passa a ser, então, de administração de ONGs internacionais ou da própria ONU. Então, no momento, quem mantém é o Brasil, não foi ainda criado esse campo de refugiado entre fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. Queridos, essas são as principais cidades de migração. Então, nós vamos ter várias, mas todas no norte da Venezuela, que é a parte mais urbanizada, mais industrializada, em direção ao norte de Roraima, com cidades bem pequenas, né? Boa Vista vai ser a capital, é a maior cidade, vai receber muita gente também, mas também não vai apresentar estrutura para recepcionar tantos refugiados econômicos. Essa viagem é terrestre, chegam ao Brasil de carona ou a pé, leva dias, chegam aqui completamente famigerados, muitos vêm em busca de mantimentos, seja alimentos, medicamentos, roupas, calçados, em virtude da crise de desabastecimento que hoje nós encontramos na Venezuela. O fluxo de venezuelanos cada vez é mais dramático. Nós sabemos que os dados oficiais de 2018, 2017, 2016, 2019 mostram cada vez mais empobrecimento dentro do país vizinho, que hoje atinge quase 80%, na verdade mais de 80% das famílias venezuelanas. Isso são dados da ONU, tá, queridos? Que são repassados pela Organização dos Estados Americanos. Então, é bastante severa a falência do Estado aqui, né? O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ele aponta que em 2017 diversos foram as violações ligadas aos direitos humanos e os direitos básicos de sobrevivência. Então, o governo atual, desde 2017, o governo atual da Venezuela já responde na ONU por crimes contra a humanidade. Prof, por que ele não é deposto? Já dei aula sobre intervenções militares da ONU. Já está lá gravada, né? Semana passada nós conversamos sobre isso. Para que haja uma intervenção da ONU, precisa ter o princípio da cooperação. O governo da Venezuela precisa concordar com essa ação, desde os opositores ao governo atual. E não há essa cooperação. Então, diversas críticas ocorrem, né? A primeira, do esmagamento da democracia, de qualquer tipo de voz crítica, fechamento de jornais, fechamento de rádios, prisões de jornalistas, qualquer tipo de colaboração de informação é proibida, inclusive com prisões bastante arbitrárias que ocorrem sobre aquele território. E quando ocorrem as prisões, muitas vezes seguidas de tortura. Os prédios no centro de Caracas, que são prédios governamentais, os subsolos dele, que podem chegar a 5, 6 níveis de subsolo, são prisões. Todas foram adaptadas a prisões. E essas são as prisões de segurança máxima para opositores. Então, o indivíduo vai lá para dentro, fica sem sol e sofrendo torturas. É bastante severo. E quem são esses opositores? Jornalistas, políticos, todos aqueles que se manifestam contrário ao governo chavista. Já falamos sobre as fugas, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes a pé, chegam em Pacaraima, acabam sem conseguir emprego, sem conseguir moradia, sem conseguir sobreviver, por isso acabam formando bolsões em praças. Nessas praças, eles acabam mendigando,
acabam se prostituindo e muitas vezes envolvidos, na maior parte das vezes, com alcoolismo e drogas. Cresceu substancialmente o tráfico e o consumo de drogas nessas cidades. Cresceu absurdamente o índice de prostituição nessas cidades. Precisam sobreviver, sem considerar o número de roubos. Já falamos que buscam refúgio principalmente por causa da fome, mas também, em virtude dos alimentos, dos medicamentos, roupas e todo o restante. A inflação da Venezuela é cada vez mais assustadora. As instabilidades geradas por Maduro acabam levando à migração também. Maduro não reconhece essa migração, não aceita essa migração, exige a deportação, mas acaba não ocorrendo. Na fuga da fome, o fluxo é desordenado e a migração ocorre a pé. É preciso nós termos muita consciência de que essa migração é por sobrevivência. E quando o homem ele está na luta por sobrevivência, ele lembra muito o livro do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, aonde nós vamos ter o homem voltando à época do ferro e fogo. Ele precisa sobreviver, não importa em que condições, em que instância. E ele acaba se tornando um animal feroz e selvagem. Chegam sem dinheiro, já comentados, precisando pagar essa viagem, no desespero, acabam fazendo o que for preciso. São 218 quilômetros só no Brasil, entre Pacaraima e Boa Vista. Só do lado brasileiro. Leva-se dias. 2017 foi o ano de maior migração. Depois o Brasil começou a controlar a configuração de fronteira, Os refugiados políticos, eles possuem asilo garantido no Brasil. Os econômicos, não. E essa vai ser uma das motivações da diferença de classificação pelo governo brasileiro, para que o governo não precise arcar com as despesas desses imigrantes econômicos. Traz para cá, mas viva do jeito que quiser. Estamos em crise econômica, o Brasil já não consegue lidar com a pobreza interna, ainda recebe um número de miseráveis maior ainda, o que acaba afetando de forma direta, o princípio aqui de hospitalidade. Queridos, a ajuda humanitária, ela é prevista dentro da ONU e o Brasil é signatário do Tratado da ONU. O Brasil, vocês sabem, fazer parte de missões da ONU traz poder político sobre o país. Por isso que o Brasil não se opõe. O problema é que acaba não tendo estrutura para todos. Nós temos um país que enfrenta diversas frentes de crise. E os refugiados são uma das problemáticas. Nós enfrentamos diversas outras, desde a falência da indústria nacional, as instabilidades provenientes do tráfico, a condição da favelização crescente, do desemprego vertiginoso, da pandemia assustadora. Então, refugiados é uma das crises enfrentadas pela política atual. Não estou nem comentando aqui as questões de desmatamento da área, não estou nem comentando aqui das políticas agrárias irregulares promovidas naquela região. Estamos falando só das crises mais evidentes. E essas crises não são recentes. Elas já se arrolam há muito tempo. Lembrem-se da crise dos haitianos em 2012, acentua em 2015 com os refugiados venezuelanos e só piora, só piora. Então, nós já comentamos sobre essas fugas constantes. A Bolívia não é uma opção muito grande em virtude da pobreza da Bolívia, do empobrecimento daquela região. Nós temos que lembrar que esses venezuelanos que vêm para o Brasil muitas vezes são mão de obra qualificada, são advogados, dentistas, médicos que fogem para a sobrevivência. O número de pedidos de refúgio, ele aumentou de forma muito intensa nos últimos anos. A maior parte dos que pedem o visto são homens entre idades próximas a 25 anos. Mas nós vamos ter todas as idades migrando para cá. Esses indivíduos acabam superlotando os abrigos. Muitos desses abrigos ficam em áreas de campos, em áreas de estádios de futebol, áreas que deveriam atender indígenas, promovendo
um aumento assustador dessas regiões. Vai impactar, como eu disse para vocês, a área da saúde, a área da educação, a área da infraestrutura, vai impactar a segurança pública, vai gerar um salto na criminalidade, vai gerar instabilidades de todas as formas. É triste, lamentável, mas cada vez mais evidente. Nós vamos observar escolas, hospitais, presídios, nós vamos observar todas as instâncias dentro desses espaços de Roraima em crise. Pouco agora se fala, né? Mas todos aqui entram em decadência. Muitos dos imigrantes têm dinheiro para sair do país natal, mas por pagarem a viagem, acabam chegando aqui sem nada. E aí, óbvio, sem emprego, sem dinheiro, sem hospedagem, acaba gerando todo o caos. Nós vamos ter sob a área de Boa Vista, que é a capital de Roraima, 3 abrigos para imigrantes venezuelanos. Eles já estão ocupando os abrigos para indígenas da região também. Nós vamos ter ONGs atuando sobre a área, nós vamos ter igrejas atuando sobre a área, todas superlotadas. Todas hoje problemáticas. Quem é responsável por esses principais cadastros de abrigos? A Defesa Civil de Roraima. É ela que administra. Lembrando que todas passam por dificuldades hoje. Existem até pequenos empreendimentos sobre a região. Venda de isqueiros, cigarros, gel de cabelo, barbearias, consertos de sapato, lavagem de roupas. Esses são serviços que eles estão montando sob esses abrigos para tentarem sobreviver. Aumenta o índice de doenças. Algumas doenças que são erradicadas do Brasil, como por exemplo o sarampo, ele passa a despontar de forma assustadora por 2 motivos. O primeiro, a não vacinação por parte dos brasileiros, por fake news, e a segunda, em virtude associada, né, principalmente à entrada desses venezuelanos que carregam a doença. Entre elas, a poliomielite. Nós vamos ter outras doenças aqui também. Nós vamos ter ainda a insegurança, eu falei para vocês dos assaltos, dos roubos, dos furtos, né? E da prostituição, que são constantes aqui. O alcoolismo acaba gerando brigas, acaba gerando disfunções dentro da sociedade e algumas com assassinatos, como nós vimos várias crises que teve que ser controlada pelo exército, porque nós tivemos um mercado em Roraima que foi assaltado por venezuelanos e os donos do mercado foram espancados. Os vizinhos acabaram chutando, literalmente, os venezuelanos até a fronteira, o que exigiu interferência aqui do Estado. Nós vamos ter várias formações de favelas, com verdadeiros barracos, né, organizados nas praças, que eu ilustrei algumas, ou nas áreas centrais da cidade, que é a parte para onde ele se direciona. Nós vamos ver crianças, mulheres, idosos, vivendo em cômodos, 10, 15 pessoas, vivendo em um único cômodo. Como os cortiços, nós vamos observar aqui, né, as bandeiras e a simbologia da Venezuela, símbolos como a linguística, práticas religiosas, culinária, espalhadas por todo o espaço. O cenário é de miséria intensa, de fome explícita e de rivalidade. É óbvio que cresce a xenofobia, o preconceito, principalmente em Roraima. Aqui em Joinville é muito fácil nós termos uma visão de compaixão e de apoio. O problema é para quem está vivenciando a dor. E Roraima não é o estado nosso mais rico, não é o estado que tem a maior área de incentivo governamental. E por isso a xenofobia crescente sobre esse espaço. Então as praças, né, todas dominadas por venezuelanos em condições de carência. Essa xenofobia acaba aumentando o ódio, acaba explicitando o que há de pior no ser humano, tanto do lado brasileiro quanto do lado venezuelano. Deplorável, né? Porque são povos irmãos, acaba trazendo para nós condições de violência muito marcada, condições de preconceito muito, muito evidenciados.
Então, já comentei, né, que houve um aumento da prostituição e mulheres oferecendo serviços em portas de escola, tá, queridos? Nós temos a decadência humana aqui. Nós vamos ter mulheres se oferecendo em todas as áreas da Venezuela, desculpa, do Brasil. E aqui a oferta desse sexo por comida, ela está sendo evidenciada em todos os espaços. Imagina, você sai de uma escola e dá de cara com prostitutas para iludir crianças, né? É muito forte essa exploração. O Brasil, ele tem uma nova lei da imigração. Essa nova lei da imigração, eu vou trabalhar numa outra aula com vocês. Um beijo grande no coração de todos.